que se sentir prejudicada ou que tiver interesse poderá imediatamente ingressar na justiça e o juiz vai dizer não, quem dá o mandato é a lei, não pode se prorrogar. Agora, porque isso é um direito que está sendo concedido e quem recebe o direito não pode prorrogar a seu talante. Agora, o contrário pode ser feito. Ou seja, se a lei diz, ó, te dou 2 anos, você pode até renunciar aos 2 anos, se quiser. Ou pode reduzir, não há problema, porque é um direito disponível, não é indisponível, como seria a vida da pessoa, né? Então, a redução é possível e muito provavelmente não deve ser questionada judicialmente. E se for, perde, porque não tem sentido, né? E a prorrogação é o contrário. Por essa razão, então, essa é a razão da redação que a gente oferece e que também resolve, porque o Conselho Curador eleito fica com prazo de 9 meses para poder conhecer a FEB, conhecer os novos, os candidatos, enfim, votar com amadurecimento. Então, alguém quer comentar? Tem alguma coisa contra? Eu? Por favor. Não, eu discordo do senhor aí quando o senhor diz que a gente pode reduzir e ninguém se questionar vai perder. Eu acho que não. A lei diz que são 2 anos. Se a pessoa concordar em desistir dos outros 6 meses, ok. Mas se discordar, não. Porque a lei diz que ela tem 2 anos de mandato. Se a gente não pode aumentar, não pode reduzir. Não pode mexer no mandato. Aí eu discordo, porque se alguém questionar, ganha. A lei diz que ele tem 2 anos. Ele já só para esclarecer, a gente muda antes de você continuar, só para esclarecer. Se a eleição for feita para 2 anos, concordo com você. Mas aqui nós estamos colocando, nas disposições gerais transitórias do Estatuto, que essa eleição de 2013, e, portanto, o edital de chamamento da eleição já vai especificar que o mandato é de 1 ano e meio. Então, aquele que foi eleito já vai saber, primeiro, para se inscrever, ele já vai ter que concordar com as normas. Mas ele pode questionar o edital. Então, ele já vai saber, se eleito, né, ou mesmo participando, que o mandato é de 1 ano e meio. Então, não há problema nisso. Certo? Eu acho que ele pode questionar o edital. Poder questionar, pode, mas se ele questionar, na minha visão, ele perde. Está discordando da lei, né? Não, a lei está dando um direito, mas esse direito pode ser reduzido pela própria instituição, porque a instituição, a própria lei diz que é regida pela lei e pelo estatuto. Então, numa disposição transitória, com esse fim de organizar a sucessão, eu não vejo problema nenhum nesse sentido, entendeu? E mesmo se houver discussão judicial, bom, a chance vamos dizer assim, de perder é muito maior do que no caso de prorrogar. Professor Reginaldo, só para entender, quer dizer, diminuir pode, aumentar não tem condição. Não. Tá bom. Imagine, isso não é nem uma questão jurídica, é uma questão de lógica. Veja só. Não, mas isso é que eu estou perguntando, Catinha, qual é o problema maior? Porque tem problema que dá para resolver e tem problema que não dá. Então, isso veja só, Nonô, é uma questão, não é nem questão jurídica, é questão de lógica. Imagina o seguinte, alguém te dá a autorização para você ir de Barretos até São Paulo. Então eu te dou autorização para você ir até São Paulo. Bom, aí você fala assim, não, mas eu só vou até Araraquara. Qual o problema? Não tem problema nenhum, porque sua autorização é ir até São Paulo. Agora, a autorização é dada para você ir até São Paulo. Aí você fala, não, mas eu quero ir até o Rio de Janeiro. Você pode ir? Não tem. De São Paulo para frente você já não tem autorização. Entendeu? Então, é essa a questão. Professor. Pois não. Eu continuo colocando. Quem me dá autorização de ir até São Paulo é a lei. Eu não posso pegar o estatuto e mudar a autorização que a lei dá. É isso que eu quero. Não, nós não estamos alterando outra sugestão. Na minha proposta, nós não vamos alterar para prorrogar. Nós estamos alterando transitoriamente, no edital, tudo direitinho, para reduzir esse mandato de 2013 especificamente. É só isso. A pessoa que se candidatar já vai ter que concordar com isso. Veja só que essência dela. Não, entendi o que você falou. Entendeu? Então, acho que pode gerar questionamento do mesmo jeito. Acho que pode questionar, mas vai perder. Mas se não perder, a chance de acontecer isso é muito menor. A chance de perder é muito maior do que no caso de prorrogação. Você concorda? Não sei, para mim é a mesma coisa, não vejo diferença. Cada um tem a sua opinião, é claro. Não vejo diferença. A sugestão que eu tinha feito... E eu respeito, né? Só que eu já estou avisando que se a gente prorrogar, com certeza,
tem alguém cujas iniciais vocês sabem Não, não muito tô bem defendendo quem, a prorrogação, quais não. são, que no outro dia está na justiça e dando trabalho e despesa para gente. Não, Isso não é tô certeza. Eu não estou defendendo a prorrogação, não. Nisso eu concordo com o senhor. Eu só estou colocando que eu acho que não muda muita coisa. Sugestão que eu tinha feito, eu não sei se que nós conversamos, né, no final da outra sessão, não sei se isso é possível administrativamente ou não, era simplesmente determinar que o mandato dos próximos começaria apenas nessa mesma data aqui. Apesar da eleição ser feita agora, apesar de terminar o mandato dos atuais agora, ficaríamos aí 2, 3 meses sem ninguém no Conselho para começar o mandato na época certa e coincidir com o mandato da reitoria, só isso. Se não causa nenhum problema administrativo aí de ficar de janeiro a março sem Conselho. Aí, eu Aí acho você que é pior. Não diminui nem aumenta nada. Acho que é pior, porque a instituição fica um período aí sem um órgão fundamental, né? Não sei. Ainda tem isso aí, ó. Porque nós precisamos aprovar esse estatuto aqui no Conselho Curador e o Ministério Público tem que homologar antes da eleição também, né? Tem isso ainda. Professor, a redução Veja. seria só do segundo mandato. E esse terceiro mandato, ele teria quantos meses antes da próxima eleição? Mais ou menos uns 6 meses para analisar o próximo reitor? Seria isso a ideia? Como é que é? Não entendi a colocação. A redução que o senhor pede é do segundo mandato. Para o próximo mandato. Tá. O terceiro seria de 2 anos, mas esse terceiro mandato, ele teria quantos meses, mais ou menos, uns 6 meses para Não é avaliar o terceiro próximo mandato, reitor? é segundo no caso, né? Não, o segundo ele cumpriria 1 ano e meio. Ah, senhor o propôs. terceiro, E o 2 terceiro, anos, normal. 2 anos, mas nesse 2 anos, quando ele entrar, ele vai ter o quê? 6 meses para analisar o próximo reitor? Seria isso a ideia? Não, 9 meses dá. Dá 9 meses? Dá 9 meses. Ah, tá. 9 meses. O conselho que for nomear o próximo reitor terá 9 meses de exercício já. Que aí ficaria de 2 em 2 com esse prazo. Isso, aí encaixa antecipado. direitinho. Aí encaixa daí pra frente, encaixa direitinho. Sempre o novo conselho tem Sim. 9 meses para poder analisar. Ok, entendi. Certo? Well. Posso colocar em votação? Ei, aqueles que forem contrários à redação proposta pela reitoria, por favor, se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Não, então, vou ditar. Ó. É que está aqui, né? Artigo 56. O mandato dos membros do Conselho Curador eleitos é o 56. Ah, mudou o número, tá bom. Então, o mandato dos membros do Conselho Curador eleitos em 2013 terá a duração eleitos e nomeados, pronto, né? Eleitos, se quiser, eleitos, nomeados e empossados. Nomeados e empossados. Em 2013, terá a duração de 1 ano e meio. Certo? O artigo 57 não tem alteração. E o artigo 58 diz esse estatuto entrará em vigor após sua aprovação e homologação pelo Ministério Público. Aqueles que forem contrários às redações do artigo 57 e 58, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos agora os destaques, né? Professor, eu fiquei só com uma dúvida aqui, só perguntando lá, quando a gente falou do CETEC, que nós tínhamos sugerido a redação aqui que o diretor seria eleito pelos seus pares, porque no plano de carreira consta que ele é eleito. É isso que eu queria perguntar. E o senhor modificou aí para colocar que ele é indicado, né, pelo reitor, escolhido pelo reitor.
Que a gente colocou aqui no 35, né? Parágrafo único. 35? CETEC. CETEC eu tô falando. Então, do Não, CETEC... mas essa redação é a nossa. O professor alterou a redação. Mas ele alterou a redação. A redação que foi aprovada ele vai não foi ser essa. ele vai ser votado pelos seus pares, Com com certeza. Como ficou? Mas só que o Conselho Universitário que vai organizar. Não, o professor alterou a redação. Eu não vi como ficou, porque ela não colocou. Então a aí. redação... Vou alterou a ler aqui, redação. ó. A redação do parágrafo 1º. O CETEC contará com um diretor... Você fez aí, não? Ou não? Não, né? Então tá. Vai lá, então. O CETEC contará com um diretor e um vice-diretor, escolhidos e nomeados pelo reitor para conduzir suas atividades, vírgula, de acordo com regimento próprio escolhidos e nomeados. Ó, vou repetir de novo, Luciene, ó. O CETEC contará com um diretor e um vice-diretor, vírgula, escolhidos e nomeados pelo reitor para conduzir suas atividades de acordo com regimento próprio e legislação em vigor. Ponto. Agora, parágrafo 2º. A escolha do diretor do CETEC recairá sobre um dos nomes constantes da lista tríplice composta pelos mais votados em eleição entre seus pares, com votação uninominal, organizada pelo Conselho Universitário, vírgula, nos termos e condições previstos neste estatuto e no regimento interno do CETEC. Ok? Bom, Edna, quais são os destaques que nós temos? Professor, eu posso só fazer uma colocação? Sim. Foi pedido prorrogamento por mais 1 hora e já é 1 hora e nós também não temos quórum, não é prudente a gente remarcar uma outra reunião para continuarmos, já é 1 hora. Podemos, inclusive, marcar uma outra reunião para discutir esses destaques. Eu acho que é importante, até a comissão poderia se reunir novamente e com você e com mais interessados. E quando é que a gente continua? Quando a gente continua, vocês propõem? Quando? Na próxima quarta-feira? Que é de manhã ou tarde? Terça de manhã?